Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu não sei se vocês vão se lembrar, talvez a velha guarda, a velha, bem velha guarda, talvez se lembre do saudoso compositor Zé da Zilda. Ele tinha uma música que dizia o seguinte: a letra era isso. Primeiramente, eu vou dizer a vocês, eu não sou cantor, mas vou dar uma pequena introdução da música dele. Isso é relacionado ao que eu vou falar daqui a pouco. A música é assim: vem, vem do lado de lá, minha gente chegou, chegou querendo abafar. Ai, 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 o patrão mandou todo mundo girar. Bem, essa é a música de Zé da Zilda. E quem é o patrão? Quem é o imperador? O suposto imperador do mundo, Donald Trump, que com as suas farsas, as suas mentiradas, matando gente no Mar do Caribe e tal, várias embarcações, ele alimentava essa farsa de que queria acabar com o narcotráfico, né, de Nicolás Maduro. Isso tudo é pura farsa. Por quê? Porque ele não quer acabar com nada. Isso não existe. E se existe, não é só de Venezuela, não é particularmente do mandatário ou do ex-mandatário. Bem, ainda na minha opinião, do mandatário, né? Que eles levaram para Nova York para ser julgado por lá, porque eles são imperadores do mundo, donos do mundo, né? Eles se acham assim. Ele manteve todo o regime da Venezuela, todo o regime da Venezuela, tanto que deixou a vice-presidente no poder. E todo o aparato de Estado exatamente como estava antes. Morreram lá uns 40 ou 50 que eram os guardiões, né, do, do presidente Maduro. Né? Esses sim morreram e feriram alguns quantos. E isso não para por aí. Agora, ele vai alimentar, continuar alimentando a farsa, né? E quem vê um pouco a política internacional vê exatamente isso. Ele vai continuar alimentando a farsa, dizendo que a Colômbia, né, o presidente Petros, e também fazia parte desse jogo, né, do tráfico. A mesma coisa vai acontecer com Cuba. Isso ele tem que provar ao povo norte-americano, que já está bastante em contra das suas atitudes, né? Porque invadiu um país com a sua soberania e tirou de lá, né, o seu presidente. Simplesmente não, vou tirar o presidente e acabou. Bem, essas atrocidades foram cometidas também no Líbano, com Muammar Gaddafi, também com o seu Saddam Hussein, também no Afeganistão, bem, em outros lugares mais, que aqui não vem ao caso, somente para ilustração. Então, ele agora vai se jogar para a Colômbia e, posteriormente, para Cuba, dizendo que também fazem parte, coisa e tal disso, diz aquilo, e vai inventar desculpa para poder respaldar a farsa que ele veio criando, né, há algum tempo atrás. Bem, por outro lado, eu não sei se vocês sabem, bem, países como Rússia, China, esses já estão totalmente na oposição, até mesmo o Brasil já se manifestou contrariamente, mas
Agora, em termos de Brasil, nós vamos nos deixando vender, quer dizer, nós, não nesse governo do presidente Lula, não, mas nos governos de Estado, que veio com aquele maldito o presidiário e toda a sua caterva, essa malta desgraçada que, lamentavelmente, né, se alastrou pelo país, mas estão tendo o que merecem, né? Cadeia neles. Eu não sei se vocês... A pessoa tem que ler bastante, avaliar bastante, analisar bastante para chegar a uma posição dessa que eu vou falar com vocês. Por exemplo, na época do bandido presidiário, né? Eu não falo nem o nome desse canalha. Na época do bandido presidiário, ele vendeu, privatizou a Eletrobras. O seu discípulo Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que nunca nem tinha, acredito, ido a São Paulo e não sabia nem onde votava, só sabia que se votava em uma escola, quando foi perguntado por uma repórter da Globo. Pois bem, o capitãozinho Tarcísio também fez tudo mancomunado com a caterva traiçoeira, vendedora da pátria, né? Porque são vendilhões da pátria. Eles também privatizaram a Sabesp, a água de São Paulo. Isso já vem de algum tempo para cá. Agora, com a retirada do presidente Maduro da Venezuela, as companhias petrolíferas, não é? A Exxon, a Texaco e mais outras, não é? E também algumas outras não americanas já estão querendo agarrar a carniça, não é? A como dê lugar. Eles querem, porque eles simplesmente projetaram na campanha do presidente Trump, não é? Mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Eles e esse pessoal das Big Techs. As Big Techs. Quem são as Big Techs? Falar para o povo mais com menos conhecimento. A Meta, que é dono do WhatsApp, né? Facebook, Instagram, né? Outra companhia. E todas essas Big Techs, né? O X, o antigo Twitter, né? Então, essas empresas, essas Big Techs, para elas manterem os seus quadros funcionando mundialmente, eles precisam de quê? Basicamente, de 2 fatores. Muita energia elétrica e muita água. Daí, no governo do Mandrião bandido, o presidiário, ele ter vendido a preço de banana a Eletrobras, privatizado. A mesma coisa fez o senhor Tarcísio, em São Paulo. O mesmo pensamento tem o comedor de banana com casca, Romeu Zema, o que não sabe conjugar o verbo ouvir. Eu ouvo. Bem, também não conhecia Adélia Prado, mineira como ele. Pois bem, também, de mesmo pensamento, o Camundonguinho do Paraná, o filho do Ratinho, o Ratinho Júnior. Bem, deve ser um camundongo bem quase invisível, mas que, né, provoca danos. Pois bem,
Essa gente, esqueci também, aquele que nunca passa de 0,7% nas eleições quando se candidata, o governador de Goiás, Caiado, não é? Que tem mais de 14 fazendas e o pessoal já ainda, talvez, acredito que não mais, mas até bem pouco tempo, trabalhando, seus empregados trabalhando num regime análogo à escravidão, não é? E essa gente toda, Caiado, comedor de banana com casca, né? Porque nenhum macaco come banana com casca. Se você der banana a qualquer um macaco, ou um chimpanzé, ou um gorila, ou até mesmo um pequeno mico, ou um mico-leão dourado, eles vão descascar a banana. Agora, esse boçal desse mineiro, nada contra Minas Gerais. Gosto muito do estado, moro aqui. Simplesmente contra esse déspota. Entendeu? Então, essas big techs, elas necessitam de muita energia e muita água. Tudo o que eles privatizaram, desde o tempo do bandido Fujão, né? O impreendível, mas agora está na cadeia, né? Qualquer hora está seu filho também. Então, vamos ver como vai continuar a situação do senhor Trump, né? Para satisfazer a farsa criada, né? Não foi falado nada ao Congresso para que pudesse autorizar essa invasão na Venezuela, não é? Então, já tem congressistas contras, até mesmo do seu partido, e o Partido Democrata, praticamente todo ele contra, não é? E agora vamos ver até onde vai chegar o senhor Trump com o senhor Petro da Colômbia, o presidente da Colômbia, e também lá em Havana. Será que vai bombardear também? Bem, ou será que vai acabar com o Guantánamo? Não é? Então, isso nós vamos ver ainda. Serão cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar. Agora, o que muito também me admira, eu às vezes fico escutando e tenho que estar totalmente de acordo com o filósofo Paulo Giraldelli, quando fala desse elemento Luiz Felipe Pondé. Sinceramente, esse elemento fez publicações a respeito dessa invasão? Não, é que temos que acabar com o comunismo não vai bem com o capitalismo. Bem, eu acredito que esse senhor, né, que se diz filósofo, eu acredito, porque eu escuto outros filósofos, não é? E filósofas também, e leio, e fico bastante com o pé atrás quando vejo qualquer publicação desse senhor, porque ele não fala coisa com coisa. Ele parece que está perdido, sabe? Bem, não quero chegar além da minha medida em relação a esse senhor, mas deixa bastante a desejar. Certamente ele foi favorável à invasão, né? O domínio da Colômbia não, da Venezuela por alguns instantes, até a retirada do presidente da República Bolivariana, né? Da Venezuela. Agora, imagina, amanhã ele faz isso com a Colômbia, né? Faz com Cuba, faz com fulano e tal. Bem, alguns vão aplaudir, como o presidente do Chile, recém-eleito, né?
considerado um fascistoide, também o senhor Milei, da Argentina, né, que conduz a Argentina, não com as mãos de ferro, mas com as mãos totalmente descontroladas, né, que aparentemente está sob algum controle. Ele que diz. A inflação vai subindo, e o povo argentino insatisfeito. Bem, então o senhor do Chile, né, o Paraguai, o argentino, esses também, o de El Salvador, esses foram favoráveis, mas são governantes fascistoides. Então, o que vocês podem esperar? Não é? Se dentro do nosso país nós temos ainda uma quantidade de estúpidos, né, que simplesmente nunca ouviram o galo cantar e repetiam as alegorias, porque não é alegoria só de carnaval, não, alegoria do maldito bandido, do presidiário, né, do que se dizia imbrochável. Então, ainda segue repetindo essas alegorias, essas palhaçadas que ele falava. Então, onde nós vamos parar? Agora, a China vai se manifestar mais ainda, a Rússia vai se manifestar mais ainda, e o senhor Trump não pode falar nada. Quando ele simplesmente invadiu a Ucrânia. Não pode, porque ele fez muito pior com a Venezuela. Bem, é isso tudo que eu queria dizer a vocês hoje. Muito obrigado, bom final de domingo e até a próxima.